Olá pessoal, mais um Coruja Podcast RJ, comigo Flávio Ferreira. Hoje estamos com uma pessoa lá de fora, dos Estados Unidos, veio aqui conversar conosco. Mas antes de passar para ele, tem que falar da nossa campanha, tá? Dos 1.000 inscritos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para poder participar conosco, tá? Dessa linda camisa oficial, tá? Que o nosso amigo, que também veio aqui e conversou conosco, Jair Marinho Júnior, filho do jogador Jair Marinho, que jogou na seleção, nos doou essa camisa para sortear para vocês que é inscrito. Essa camisa maravilhosa aqui, ó, oficial da seleção. Além dessa camisa, nós também temos 10 bolsas de estudo doadas pelo Elvio Costa, dono da faculdade Fáceis, tá? Foi 10 bolsas, uma de 100% e 9 de 40%, tá? Dito isso, vamos para o nosso momento merchan. Vi-Unhas, serviço especializado em gel na tip com alongamento, banho de gel para o fortalecimento das unhas, esmaltação, cutilagem e manutenção. Tudo com atendimento em sua residência para sua maior comodidade. Não perca a oportunidade de cuidar das suas unhas. Agende seu atendimento no Instagram, @VitoriaAlves_News. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes, veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$ 100. Cupom CORUJA10. É isso aí. Agora sim, nosso amigo Renato Ferrão, pastor, né? Isso aí. Nascido em São Gonçalo. E hoje está conosco aqui lá dos Estados Unidos, veio passear e deu essa honra pra gente. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Flávio, muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui com você. Conhecer o podcast, natural de São Gonçalo. Vamos São Gonçalo, minha terra. Ô, glória. Pastor, muita gente não te conhece, né? Sim. Uns já, outros não. Então, quem é o pastor Renato Ferrão? Pastor Renato Ferrão é um jovem sonhador missionário que aceitou Jesus na igreja do Engenho Pequeno, pastor Eliel Pereira, cresceu no Evangelho, foi missionário enviado pelas Assembleias de Deus para a Bolívia e depois fui enviado para os Estados Unidos da América pelo mesmo ministério. Hoje sou o pastor presidente lá, pastoreando há 25 anos nos Estados Unidos. Oh, legal, né? A vida dos Estados Unidos lá te agarrou, te abraçou e você não conseguiu voltar mais, né? Olha, eu fiz a cidadania em 2010, né? E pretendo um dia aposentar e voltar para cá. Não sei quando, está na mão de Deus. Mas como foi essa sua trajetória em São Gonçalo? De infância? Como foi esse Renato Ferrão antes de ir para a igreja? Como foi esse pedacinho aí? Olha, eu vivi numa família muito conturbada. Meu pai não servia a Deus, tinha laços com o ocultismo. E quando eu era criança, eu via muitos demônios dentro da minha casa. E aquilo me atormentava à noite, eu não conseguia dormir. E a minha mãe, que era desviada, ela sempre dizia para mim o seguinte: Renato, não se preocupe, porque se acontecer alguma coisa com você como criança, você vai para o céu. Mas depois de 12 anos, você tem que ir para a igreja para você poder ir para o céu. Então eu ficava com aquela coisa na cabeça: quando eu completar 12 anos, não tem quem me segure, eu vou para uma igreja. Isso aconteceu comigo. Fui para a igreja com os 12 anos, aceitei Jesus e aí nunca desviei. Aí com 12 anos, o senhor foi para a igreja, né? E como foi esse início aí de igreja? Como foi a recepção dos seus pais, no caso, o senhor na igreja, agora com 12 anos? Rapaz, você fez uma pergunta crucial, porque
A minha conversão foi uma coisa que eu sempre gosto de comentar, foi muito interessante. Eu estava jogando bola, eu jogava bola, gostava muito de jogar. E eu escutei uma voz dizer para mim, hoje você vai para a igreja. Caramba. E eu parei assim para falar com um amigo meu. Perguntei para ele, você falou alguma coisa comigo? Ele não. Aí parei no meio do campo de futebol, você falou comigo? Ele não. E a mesma voz falou assim, foi Deus que falou com você. A voz falou para mim. Naquele momento eu falei para o meu amigo, eu preciso ir na igreja. Ele era crente. Você me leva na igreja hoje? Aí ele falou, rapaz, nós estamos no meio do futebol. Eu falei assim, não, eu vou sair agora. Alguém falou uma coisa comigo aqui, eu nunca ouvi essa voz. E eu saí do jogo naquele dia eu fui para a igreja, cheguei no culto, na igreja do Jardim Pequeno, tinha poucas pessoas, a igreja estava com uns problemas, tinha perdido o teto, umas coisas assim. E eu perguntei, como é que eu faço para ficar vindo aqui, né? Para me ficar sendo parte disso aqui? Eu não sabia nem como que funcionava. Ele falou, você tem que aceitar Jesus como seu salvador. Eu falei, como é que faz? Tem que levantar a mão. Aí eu levantei a mão no meio do culto assim, mas não tinha nem sido feito o apelo. Não, tem que esperar no final. Tem que esperar no final, então tá bom, pode ser agora, não. Assim, totalmente desinformado, mas naquele dia eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. Meus pais, a minha mãe aceitou, porque ela era filha de evangélico, ela era desviada, e meu pai não aceitou. Meu pai, no período de 1 ano, ele disse para mim que eu tinha que tomar uma decisão. Porque eu tinha feito o teste para a escolinha do Flamengo, eu jogava muita bola, o pessoal lá da gente que não vai lembrar disso. Eu tinha feito teste para o Flamengo e tinha passado. E eu estava treinando, sabe? E naquela época a igreja não podia jogar bola. Então, nesse período em que do primeiro ano de crente, meu pai não falou nada, mas quando o pessoal da igreja começou a me apertar, dizendo que não podia jogar bola, que jogar bola era pecado, aquela coisa, me fizeram tomar uma decisão, ou jogava, ou continuava jogando, ou batizava. Então eu preferi, como eu tinha a experiência de ver demônios dentro de casa, e aquilo acabou a partir do momento que eu aceitei a Jesus, né? E aquilo muito me amedrontava, eu tinha medo da noite. Então eu decidi deixar o futebol e ficar com a igreja para poder me batizar nas águas. E aí, com isso, meu pai falou para mim assim, olha, você... porque meu pai, ele conseguiu esse teste porque ele era construtor em Maricá, ele estava construindo a casa de um técnico do juvenil do Flamengo, de umas categorias de base. E aí eu fui fazer o teste, eu passei, então ele estava muito orgulhoso, tinha aquele sonho, não sei se ele fez algum tipo de promessa para algum tipo de situação, mas ele falou para mim, ou você vai decidir, ou você vai ficar com a igreja, ou você vai jogar futebol. E se você decidir a igreja, você pode me desconsiderar como pai. Então eu disse para ele assim, com 12 anos, eu falei, pai, eu não vou largar a igreja. E foi assim a minha história. Ele parou de falar comigo, nunca mais falou comigo, só falou comigo acho que 10 anos depois, vivendo da mesma casa. A gente vê que antigamente a visão da igreja, né, era um pouco limitada, fechada, né? Fechada. E hoje, graças a Deus, existe isso. Isso mudou, né? Mudou, graças a Deus. Muitas pessoas deixam, às vezes, de aceitar Jesus, deixam de ser cristão porque acham que o crente é proibido, que não pode. A gente já até discutiu isso aqui com o pastor Eliel, né, o pastor Eliel Filho. Ele veio aqui. Veio aqui, a gente conversou com ele. E a gente falou sobre isso, que antigamente realmente a igreja demonizava muita coisa. Sim. Né? E graças a Deus hoje a gente com a mente mais aberta e vê que não é assim que funciona. Para você ser crente, você é livre. Você pode tudo, né? Claro que nem tudo nos convém fazer, porque não, né? Nós somos uma carta lida, né? Automaticamente. Exatamente. Mas, graças a Deus, hoje o senhor está aí, pastor. Pastor Eliel. De repente, se eu fosse jogador, não estaria sendo pastor hoje. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus é maravilhoso. Aí o senhor foi por quê? O senhor serviu o quartel, né? Sim, então, eu quando continuei a minha caminhada de fé no Jardim Pequeno, pastor Eliel Filho, meu amigo pessoal, um grande abraço para ele. Aos 16 anos, eu tinha muitos problemas financeiros em casa, meu pai não me dava dinheiro para nada, era um filho que ele não gostava. Então, eu, para provar que era um bom filho, eu sempre era muito estudioso e fiz alguns concursos, né? Sempre estava em primeiro lugar na escola, tirava 10 em tudo, tal, para tentar mostrar para ele que não era só porque eu era crente, eu era uma má pessoa. Mas ele não se importava.
Aí passei alguns concursos, passei para a Marinha, passei Banco do Brasil, passei para o Exército, e aí eu escolhi a Marinha, fui para a Marinha, fiquei 6 anos na Marinha, até que um dia, já servindo a Deus como obreiro, Deus falou para mim num culto que eu fui, ia fazer prova para sargento músico. Tem um grande amigo meu, o Aládio Medina Júnior, trompetista, que a gente entrou junto na Marinha, e ele sempre me incentivava, porque a gente tocava na orquestra da igreja junto, né? Faz a prova para sargento músico e tal. Fiz a prova para sargento músico, gabaritei a prova, tirei em primeiro lugar. Eita, na prova escrita, no Brasil, uma coisa interessante, né? Meus amigos, você vai entrar, você tirou. Tinham 4 vagas para trombone, que era o meu instrumento, para a orquestra sinfônica dos Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro, e só tinha um candidato que era eu. Então o pessoal falava, cara, só você tirar 5, é seu. Mas aí um dia eu fui pregar numa igreja em Duque de Caxias, e Deus levantou um irmão e falou assim, Deus está me revelando aqui que você vai fazer um concurso. Eu falei, é verdade. E Deus está me dizendo aqui que você está estudando 8 horas por dia para passar nesse concurso. Eu estava tocando trombone 8 horas por dia para poder passar no concurso. Eu falei, é verdade. Mas Deus está mandando dizer para você que você pode estudar o que for, que você não vai passar. Porque a obra que Deus tem na sua vida é uma obra missionária. Deus vai tirar você desse país, vai levar para outro país, vai fazer assim, assim, assado. E eu fiquei assim, meu Deus, cadê o meu sonho? E assim aconteceu. Exatamente desse jeito. Eu não passei no concurso, 3 anos depois, acho que a Marinha me mandou embora, porque eu fiz um voto a Deus. Se eu tenho realmente uma chamada missionária, a Marinha vai me mandar embora. Eu não vou pedir baixo da Marinha, não, porque emprego é esse aqui. A gente aqui no Brasil tem dificuldade. Esse aqui é meu emprego. Então, se o senhor tem uma chamada missionária para a minha vida, o senhor vai fazer alguma coisa acontecer e esse pessoal vai me mandar embora. 3 anos depois, eu fui mandado embora da Marinha por problema de saúde, mesmo tendo passado no concurso, né, e tendo estabilidade, a Marinha me mandou embora por problema de saúde. Rapaz, Deus é maravilhoso, né? Nós num determinado momento a gente fica assim, caramba, o que Deus está fazendo? Né? A gente até se preocupa, né? Mas quando a gente se acalma e bota o coração na mão de Deus, hoje, poxa, que maravilha. Então eu tinha plena convicção da chamada missionária. Aí o pastor Liel mesmo te mandou para outro país? Como foi essa história a história com o pastor Liel, de ida para a missão? A história com o pastor Liel é muito interessante, porque o pastor Liel sempre foi muito meu amigo. Eu sempre fui muito dentro da casa do pastor Liel. O Fernando e o Leléo Júnior, a gente era amigos de eu ir para a casa dele na quinta-feira e voltar só na segunda. Então a gente cresceu praticamente junto. E o pastor Liel sempre me viu como uma pessoa dali, do meio, obreiro. E ele tinha projetos comigo, ele chegou a dizer que queria que eu fosse pastor aqui. Mas eu não acreditava que eu poderia ser enviado como missionário, até porque ele tinha projetos comigo aqui. Mas um dia, eu era líder da mocidade geral do campo, nós tínhamos ali, eu era presidente da Almadecep, fui presidente da Almadecep por 4 anos, e no primeiro congresso, eu fui o primeiro diácono solteiro do campo do Gem Pequeno a ser consagrado. Então, no primeiro congresso nós tivemos 102 jovens batizados com o Espírito Santo, e no segundo congresso da Almadecep nós levantamos a Secretaria de Missões e íamos enviar um missionário para o campo missionário. A Almadecep, inclusive, ia patrocinar com o apoio do pastor Liel. Esse era o nosso projeto, né, de missões do campo do Gem Pequeno. E eu me recordo que eu fui para fazer o retiro de jovens em Casimiro de Abreu, e lá eu quebrei o pé, né? Já tinha saído da Marinha, já era obreiro, mas não sabia quando que ia acontecer de ir para o campo missionário, mas Deus levantou uma pessoa dizendo o seguinte, que o meu tempo tinha acabado no Brasil e que agora era tempo de ir para aquele lugar que eu já sabia onde que era. Então, eu não sabia como falar com o pastor Liel isso, dizer para ele, pastor, Deus falou comigo, me manda embora para algum lugar, me envia, porque a preparação de obreiro dele, de mandar alguém, não era mandar um jovem solteiro, não era eu que ele tinha no plano, e pastor Liel sempre tinha aquele controle com os obreiros, que ele gostava que as pessoas fizesse, todo pastor presidente é assim, né? Fizesse conforme ele orientasse, né? A direção da igreja era dele, de Deus, mas passava por ele.
E um dia, depois de 4 meses com gesso no pé quebrado, né, eu tive um sonho. E o sonho dizia o seguinte: eu tive um sonho que uma voz falou assim para mim: se você não for falar com o seu pastor, que é o tempo de você ir embora, vai entrar uma cobra aqui na casa e vai te morder e você vai morrer. Como se fosse assim, Deus estava me cobrando que eu tinha que ter ido lá. E o gesso quebrado, estou resumindo a história, foi exatamente porque Deus queria me parar para poder eu meditar, para poder eu entender, né? Porque eu tinha passado na UF, estava fazendo a faculdade, tinha saído da Marinha, tinha passado na UF, estava fazendo a faculdade. Eu era líder da Mocidade Geral e o pastor Eliel queria me colocar como líder da Igreja do Barro Vermelho, o primeiro pastor solteiro do campo. Praticamente sua vida já estava planejada, né? Minha vida estava planejada. Então eu desisti de missões. Eu falei para Deus: não, eu não vou para lugar nenhum. Minha vida está aqui, meu pastor já me chamou. Eu vou assumir a maior igreja do campo. Né? O que está faltando para mim? Né? Eu estou fazendo a faculdade federal. Então, assim, sou o líder da juventude. Daqui a pouco o pastor vai querer me consagrar. Então, não, eu não vou. E aí Deus começou a me apertar. E nesse dia, eu fui tomar café. Do jeito que eu sonhei da madrugada, morava em Maricá, uma cobra subiu a varanda, uma varanda alta, que tem um canil embaixo com 8 Dobermans. Lá em casa tinha 8 Dobermans. A cobra atravessou no meio dos Dobermans, subiu a parede. E eu de gesso, sem poder colocar o pé no chão. Ela entrou na varanda, entrou na cozinha e veio para cima de mim. E nesse momento eu comecei a gritar. Eu falei: não, eu vou, Jesus. Eu vou, Jesus. Para onde o Senhor quer que eu vá, eu vou. E comecei a clamar o sangue de Jesus, eu vou. A cobra deu meia volta. E foi embora. Eu peguei e falei para minha mãe: estou indo lá na casa do pastor Eliel. Peguei as muletas, peguei o ônibus de muleta, fui até o pastor Eliel, contei a história para ele e falei: pastor, eu dei vontade de chorar quando eu falei isso. É muito emocionante. Eu falei: pastor, eu sei que o senhor tem projetos comigo, mas Deus quer outra coisa para mim. Pode me mandar para Bolívia, porque é lá que Deus me quer. E ele falou assim: Renato, me manda para lá, me tira daqui, senão eu vou morrer. E assim foi minha história. Comprei minhas passagens, tirei meu passaporte e fui para Bolívia. E depois de 3 meses, depois de 2 meses que eu estava lá, o pastor Eliel foi me visitar. Achei uma igreja, me apresentei direto à Convenção das Assembleias de Deus em Santa Cruz de la Sierra. Já falava espanhol, porque eu fazia português e espanhol na UF. E quando eu cheguei na Bolívia, Deus me abençoou naquele lugar. E aí o pastor Eliel me adotou como missionário, porque Deus, ele... Primeiro dia que eu cheguei na Bolívia, que eu preguei, Jesus salvou 27 pessoas. Em menos de um ano, eu era vice-presidente de um campo com 15 igrejas. E era o pastor local de uma igreja de 1.500 membros. Eu fiquei 3 anos na Bolívia e quando eu achei que eu era solteiro, que eu achei que ia casar e ficar na Bolívia vivendo como missionário lá, Deus levanta uma pessoa, que eu dava aula de música na igreja, e fala assim para mim: você veio para Bolívia porque Deus te trouxe, mas você não vai ficar aqui. Porque a obra que Deus tem na sua vida é nos Estados Unidos da América. Eu não sabia falar inglês, eu falei: meu Deus, mas o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Como que vai ser isso? Eu acabei de chegar, eu estou trabalhando aqui, eu sou pastor de 1.500 membros, eu sou vice-presidente do campo, eu sou tesoureiro nacional da Secretaria de Missões da Bolívia. Quer dizer, cheguei mais uma vez, numa posição que Deus me colocou altíssima. E agora Deus está mandando eu largar tudo para ir para os Estados Unidos? Não. Eu não vou para os Estados Unidos. O senhor tá igual que o pessoal do Exército, né? Não, aqui tá bom, não. Estou satisfeito. E assim foi a trajetória. Pastor Eliel sempre me apoiou, meu amigo pessoal, um grande pastor, tenho muita saudade dele. Tem, né? Tenho. Ele realmente deixou história, deixou um legado muito positivo. Né? A gente sente falta dele realmente. Ele tinha uma palavra, um carinho, um amor. Extraordinário. A pastora Carmen Lúcia, né? Sim, ela foi muito amiga. lá para fora. Ele levou várias pessoas para a missão, né? Sim, esse movimento começou comigo, no Gem Pequeno. Nós até hoje nós temos a igreja lá, as congregações, tem um departamento de missão, tem cultos mensais,
nas igrejas para arrecadar fundo para a missão até hoje, na Assembleia de Deus de Jardim Pequeno. Nós começamos com esse projeto. Você que não conhece a Assembleia de Deus de Jardim Pequeno, dá um pulo lá, tá no Jardim Pequeno em São Gonçalo, visita a igreja lá, ajuda a missão. É isso aí, pastor Eliel Pereira Filho. Isso. E o senhor saiu da Bolívia e foi para os Estados Unidos. Em seguida, voltou para o Brasil e foi de novo. Como foi essa saída? Quando eu fui vice-presidente do campo na Bolívia, o pastor Eliel me chamou e falou: Renato, eu preciso consagrar você a pastor, porque eu era diácono. Isso. Fui como missionário, como diácono. E falei para ele: pastor, eu não tenho pretensão de ser pastor, eu só tenho pretensão de ser missionário. Isso aqui para mim já é muita coisa. Ele: não, Deus falou comigo que eu preciso apresentar você. Eu tinha 24 anos de idade, eu era solteiro. A Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro não consagra pastor solteiro. Ele era o presidente da convenção em vigência. Eu falei: pastor, como é que vai ser isso? Eu não sou casado. Eu tenho uma idade menor do que a idade mínima para ser consagrado, que é 25 anos. Eu estou aqui na Bolívia. Como é que você vai fazer isso? Ele falou assim: rapaz, deixa comigo. Vem para cá, para o Brasil, vou te dar uma congregação, você vai passar 6 meses aqui, vou apresentar você a pastor. E porque Deus falou comigo que está na sua hora. Pastor Eliel tinha uma coisa assim, pastor Eliel dizia, pela experiência dele, que Deus falava com ele quando tocava no coração dele. Mas ele falou que não foi toque no coração, ele falou que Deus falou com ele de alguma forma. Não sei como foi. Se foi em sonho, como foi. Ele falou que Deus falou com ele. Eu fiquei impressionado. Eu falei: tudo bem, vou obedecer. Então eu volto para o Brasil, participo do crivo da convenção, faço a prova do crivo da convenção do Estado do Rio de Janeiro, tiro em primeiro lugar. É mesmo? Tiro em primeiro lugar, eram 300 e tantos candidatos. E ele todo feliz, meu candidato tirou em primeiro lugar. E quando eu estava aqui no Brasil, fazendo o curso da convenção para retornar para a Bolívia, Deus fala comigo por 6 maneiras diferentes, usando pessoas, que meu tempo na Bolívia tinha acabado e que o meu tempo era para ir para os Estados Unidos da América. E não falou só comigo, Deus falou com a minha mãe, usou uma pessoa na fila do INSS para falar com a minha mãe. Você tem um filho. Minha mãe lá na fila do INSS, sim. Ele é missionário na Bolívia. A minha mãe: como é que você sabe disso? Não, Deus acabou de falar comigo aqui. Fala para ele que o tempo dele na Bolívia acabou, que é para ele ir para os Estados Unidos da América. Eita. Minha mãe chega em casa contando isso para mim. Eu falei: gente, Deus falou comigo 6 vezes. Eu sentado num ônibus, vindo do Engenho Pequeno, indo para o Barro Vermelho. A pessoa para do meu lado e falou assim: o teu tempo acabou. Nesse lugar aqui, naquele lugar. Agora é tempo de você ir para os Estados Unidos da América. E eu falei para o pastor Eliel: pastor. Então, a confirmação aí, vai vir a cobra. Eu falei para ele: não pode teimar. Não, aí já não tem mais cobra. Sim. A experiência da cobra já me fez o seguinte: não vou desobedecer, que o negócio vai ficar feio. Então eu cheguei lá pro pastor e falei: pastor, é o seguinte, nós estamos fazendo. Eu falei para ele assim: eu quero sair, eu quero deixar a questão de ser consagrado a pastor. Primeiro que eu sou solteiro, que não sei se vai aprovar, se o crivo vai aprovar. Que a gente tinha que fazer um curso de teologia de 4 meses, presencial, da convenção, que era a SECAM, né? E eu falei para ele: pastor, vamos esquecer esse negócio de consagração. Deus falou comigo que meu tempo na Bolívia acabou, o senhor está me consagrando para me voltar para a Bolívia, que eu sou vice-presidente lá. Mas Deus falou comigo que meu tempo na Bolívia acabou, que é tempo de eu ir para os Estados Unidos da América. Aí ele riu assim e falou assim: Renato, a gente não tem controle de missões. Ele falou para mim: eu tentei tirar o visto dos Estados Unidos semana passada, eles negaram para mim. E eu já viajei para o Japão, já viajei para a Coreia, já viajei para um monte de país, e eles me negaram. Como é que você vai conseguir o visto? Você acha que é fácil conseguir o visto dos Estados Unidos? Eu falei: pastor, eu não sei como é que é o visto dos Estados Unidos, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Se Deus falou, se isso é de Deus, Deus vai prover esse visto. Aí ele falou: vamos fazer um voto então com Deus. Eu falei: vamos. Se for de Deus que você tem uma chamada missionária para ir para os Estados Unidos da América, você vai lá essa semana, que eu já tinha passaporte, você vai tirar o visto. Se eles aprovarem, eu pago sua passagem. Eita, ai Deus. E tinha, que eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei: fechado. E fui
para o consulado americano, achei uma agência, né? Fiz o processo, coloquei, fui tirar o visto. E com uma semana depois eu vim com o visto na mão. E mostrei para ele. Ele botou a mão na cabeça e falou: meu Deus do céu, Renato, eu não acredito. Vou fazer o seguinte, eu não vou tirar você da SECAM, vou consagrar, né? Porque a minha consagração, inclusive o campo do Gen Pequeno aprovou eu ser candidato solteiro e a convenção do Estado do Rio aprovou eu ser um candidato a pastor solteiro, porque eu estava noivo, estava com a data do casamento marcado e eu era missionário. Só por causa disso, porque eu ia ser mandado para a Bolívia. Mas agora a Bolívia saiu do plano. Isso. Então eu ia para os Estados Unidos sem saber o que ia fazer, para onde ia, como ia ser. Não tinha noção do que iria acontecer lá. Mas Deus direcionou dessa forma e ele falou para mim: vai, porque eu tenho um amigo em Orlando e você vai trabalhar com meu amigo em Orlando, que era o pastor Machado, que tinha igreja no Japão, que estava nos Estados Unidos, e ele já tinha ido na igreja do pastor Machado no Japão. Então ele fez aquela ponte e eu fui para os Estados Unidos como missionário. Uma benção. Agora, uma pergunta que muitos se perguntam: qual é o impacto que no caso o estrangeiro, a te receber lá, qual é o impacto que o missionário, que essas pessoas recebem desse missionário? A chegada de um missionário brasileiro na Bolívia, nos Estados Unidos, qual é o impacto que essas pessoas lá têm quando chega esse missionário? Olha, eu vou ser bem sincero. O impacto do missionário na Bolívia é extraordinário. Eles abraçam você, recebem você como um obreiro, recebem você como pastor, com muita honra. Eu fui muito honrado na Bolívia. Eu tinha um salário, para você ter uma ideia, de $400 na Bolívia, que eu tinha, a igreja do Gen Pequeno me ajudava. Naquela época o dólar era 1 por 1. A igreja me pagava um salário. Sou muito agradecido à igreja do Gen Pequeno. E eu tinha mais 2 casas alugadas que me ajudavam. Eu vivi uma vida muito abençoada na Bolívia, melhor do que eu vivo na América hoje. Tive 25 anos de América, uma condição de vida maravilhosa, uma igreja grande, com projeção nacional. Eu fui secretário nacional, tesoureiro nacional de missões, né? Tinha um impacto grande na convenção. A igreja que eu era vice-presidente era o 3º maior campo de Santa Cruz de la Sierra, uma igreja com 1.500 pessoas sentadas. Escola dominical do domingo pela manhã, nós tínhamos 300 visitantes. Caramba. Então era um trabalho que tinha 16, 17 classes na escola bíblica dominical. Um trabalho maravilhoso. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos você é terra de ninguém. Todo mundo lá vai para aquele lugar para ganhar dinheiro. Até pastores vão para lá para ganhar dinheiro, que não era o meu objetivo. Meu objetivo era fazer missões. Então eu enfrentei muita dificuldade, enfrento até hoje, porque lá as pessoas vão para ganhar dinheiro. O dinheiro é o primeiro lugar. Infelizmente, essa é a verdade dos Estados Unidos. Entendi. Então a recepção não é a mesma coisa. Já muda, né? Muda muitíssimo. Você faz um trabalho realmente sofrido nos Estados Unidos com a igreja. As pessoas se aproveitam muito da igreja, se aproveitam muito do pastor. Tem muita obra social lá? O pessoal faz obra social, sim, tem muita gente que faz, mas tem muita gente que engana muito, usa obra social para fazer arrecadação. Tem muitas coisas acontecendo muito ruins nos Estados Unidos, pastores comprando igreja em nome pessoal, não em nome da igreja, e quando dá um problema ele vende a igreja, bota o dinheiro no bolso e vai embora. Caramba. E as pessoas que são fiéis, os membros fiéis, eles acabam ficando perdidos, porque ele está numa igreja, de repente acontece um problemão ali, ele sai para outra igreja, daqui a pouco acontece um problema, ele vai para outra igreja. Então você tem uma grande circulação de pessoas sem compromisso congregando. Muito diferente do trabalho da Bolívia. Muito diferente. Entendi. E como foi agora a sua parte para falar o inglês lá? Você aprendeu como essa nova língua? Olha, é uma história bonita. O inglês é muito difícil. Eu sempre tive muita dificuldade em inglês. Então, como eu falava espanhol muito bem, só para você ter uma ideia, eu fui tradutor da revista da Escola Dominical na Bolívia. Para espanhol. Eu fui a primeira pessoa que traduzi sem autorização da CPAD, desculpa aí, a revista de escola dominical do português para o espanhol. Usávamos no nosso campo e depois, por intermédio do presidente da Convenção da Bolívia, entrou-se o pedido para fazer tradução
da revista Escola Dominical para a CPAD, e aí a CPAD começou realmente a produzir revista da Escola Dominical em espanhol. Eu fui o precursor disso. É porque não tinha internet, não tinha nada disso. Não tinha nada disso em 1996, 97, né? Não tinha nada disso. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer assim, eu fui o primeiro tradutor da revista Escola Dominical para a Bolívia. A Escola Dominical era um sucesso. Mas nos Estados Unidos eu cheguei falando espanhol, então lá como se fala espanhol e inglês, eu não usava inglês para nada. Eu resolvia com espanhol. 35% da população americana fala espanhol. Então, tudo que você fala é em espanhol. Então, eu não usava inglês. Então, eu tive muita dificuldade de falar inglês nos primeiros 12 anos de América, porque eu fui pastor-presidente de um campo filiado à Convenção de Brasília. Lá eu me filiei a uma convenção depois de um período de tempo. Saí da SEADER, que era da Convenção do Estado do Rio. O pastor Leão me liberou, me deu o aval dele. E nesse campo eu fui muito abençoado. Eu cheguei a trabalhar com Brasília 10 anos e cheguei a assumir uma igreja de 70 crentes. E em 10 anos nós tínhamos 17 congregações, 1.200 membros. E eu era o pastor de todo esse pessoal, jovem, né? E um pastor muito conhecido, fui conhecido até pelo José Wellington. Cheguei a pregar nas convenções de Brasília, ele pregando no sábado, eu pregando no domingo. Cheguei a pregar em convenção em Tocantins, em que a Cassiane estava cantando com 12 mil pessoas. Fiquei bastante conhecido. E por essa razão de só pastorear, eu não falava inglês. Eu falava inglês básico, eu estudei lá em 2 ou 3 cursos, mas a igreja começou a crescer, eu acabei não tendo muito tempo, então eu não falava inglês. Quando a Convenção de Brasília decidiu colocar um pastor no meu lugar, enviar um outro pastor para o Brasil e me enviar para a Bolívia novamente, né? Porque a igreja vai crescendo e a convenção, ela tem a Convenção de Brasília, ela tem a liberdade de trocar os pastores presidentes. Então, quando a igreja dos Estados Unidos era pequena, não tinha muita gente querendo ir para lá. Mas quando a igreja cresceu muito e tinha uma renda exorbitante grande na época, eles acharam de mandar alguém para o meu lugar. Mas a única maneira de eles não terem problema era ir mandando de volta para a Bolívia, porque os irmãos não iam aceitar. E eu nunca fui desse tipo de pastor que eu for dividir a igreja. Eu falei, não, Deus me livre, a igreja é do Senhor, não tem nada a ver com isso. Eu sou missionário. Lógico. Né? E eu falei para eles, vou orar ao Senhor para ver se Deus quer que eu volte para a Bolívia, porque Deus já tinha falado para mim que meu tempo da Bolívia tinha acabado e que a obra que ele tinha para mim era nos Estados Unidos. Ele, não, mas Deus falou comigo que é o teu tempo de ir para a Bolívia. Eu falei, tudo bem, mas eu sempre fui militar, eu posso obedecer, mas eu vou orar. E Deus falou para mim que não, que realmente aquilo ali, na verdade, mais era uma jogada de perseguição para colocar outra pessoa no meu lugar. Eu falei, a igreja está aqui, eles querem colocar uma pessoa no meu lugar, a igreja está aqui, não tem problema. Mas eu não tenho condições de ir para a Bolívia. Porque Deus não falou comigo nada. E eu sigo o que Deus falar para mim. E então eles falaram assim, se você não for para a Bolívia, você vai perder o seu salário, que eu já estava vivendo da obra, né? A obra cresceu bastante. E você vai ser desligado do ministério. Eu falei, mas vocês não vão me dar uma congregação, não vão me dar uma secretaria de missões? Não, a gente não quer mais você aqui. Ou você vai para a Bolívia ou você vai ser desligado. E eu conversei com o meu pastor, aí recorreu ao pastor Liel. Eu falei, pastor Liel, está acontecendo uma situação, Renato, eles estão tirando você e botar outra pessoa, é dinheiro. Eu falei, fiquei muito triste, escandalizado, porque eu não imaginava que existisse esse tipo de política. Eu era muito jovem ainda, mais novo, né? Eu estava nessa época com 37 anos, 36 anos, assim, eu acho. Então eu falei para eles, não tem problema, vocês, aqui está a igreja, Deus abençoe vocês, continue fazendo o trabalho que eu iniciei, eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês, e eu vou seguir meu caminho. Fiquei em casa, sem congregar, durante 6 meses, entrei em depressão, fiquei muito mal, porque já tinha batizado mais de 400 pessoas, tinha feito mais de 200 casamentos, já tinha aberto 15 congregações na Europa, que eu era responsável, já tinha aberto 17 igrejas nos Estados Unidos, e tudo aquilo ali jogado por terra, até hoje não entendi por quê. Mas enfim, não estou reclamando, nem vou reclamar, Deus sabe todas as coisas. Amém. A partir de 6 ou 7 meses depois, comecei esse ministério que eu sou o pastor hoje. Eu sou pastor-presidente, nós temos uma igreja lá na cidade de Drake, que é outra cidade da onde eu estava com eles.
né? Que era uma cidade que eu ainda não tinha aberto congregação nenhuma, já para poder não ter aquela coisa... Aquele conflito, né? Aquele conflito. O pessoal, quando queria vir para cá, eu falava, não, tua igreja é lá. Comecei do zero novamente, missionário, né? Acostumado. Né? Então, desafios. E é a igreja que eu sou filiada hoje, filiada à nossa convenção do estado do Rio de Janeiro, SEAD. O pastor Léo me recebeu novamente, me ajudou, né? Hoje eu sou pastor presidente, né? Missionário. Sou missionário da Sename, da Secretaria Nacional de Missões nos Estados Unidos da América, pelo campo do Engenho Pequeno, e sou filiado à convenção SEAD aqui no Rio. Maravilha. Show. Agora nós temos uns livros aqui, né? Vou entrar nesse assunto dos livros, né? Porque o senhor hoje é escritor, né? Tem algumas obras, algumas obras escritas, né? Antes de falar do livro, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Coruja Podcast RJ no YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, toda a rede social nós estamos lá no Coruja Podcast RJ. Não se esqueça, a campanha da camisa, a campanha das bolsas lá na faculdade. Então seja inscrito no canal. E agora, vamos lá, como começou o senhor escrever livro, ser escritor? Olha, eu sempre tive um sonho de ser escritor, né? Quando eu comecei a fazer o curso de missões, eu queria ser escritor e ser tradutor bíblico para povos missionários. Pode. Então, quando eu passei na UF para português para fazer letras, né? Eu queria aprender a escrever melhor, né? Por isso eu queria ser escritor. Então, fiz letras, não terminei a faculdade, fui para Bolívia. Como missionário, não deu tempo de terminar, mas fiz 2 anos e meio, então aprendi bastante coisa. E aí comecei nessa época a escrever um livro que se chamava O Plano de Salvação. Né? E esse livro ele acabou ficando muito comprido, a ponto de ele chegar a ter mais de 1000 páginas. Eita. Então, quando eu apresentei uma editora, a pessoa falou para mim, olha, isso aqui, cada capítulo é um livro. Cada capítulo é um livro. Então, você vai ter que dividir isso aqui, porque tem mais de 100 páginas cada capítulo. Então, você pode fazer tranquilamente. Vai ficar um livro muito caro se você fizer um livro só. Então, divida esses livros esses capítulos por livros separadamente, que vai ser melhor. Então, eu comecei a fazer essa separação depois de um período de tempo. Porque, voltando um pouquinho atrás sobre o negócio de inglês, quando eu saí só para poder terminar, para poder responder a pergunta do inglês, quando eu saí dessa igreja, que eu tive que voltar ao ministério, que eu não tinha mais salário, eu tive que voltar a trabalhar. E com isso eu tive que aprender inglês, porque voltar para o mercado de trabalho depois de 16 anos sem trabalhar, que é 3 anos de Bolívia, como missionário, 11 anos nos Estados Unidos como missionário, sem trabalhar, só pastoreando, eu não tinha, não sabia fazer nada. Então eu tive que me reinventar. E uma dessas coisas que eu me reinventei foi trabalhar de muitas coisas lá para poder sobreviver, né? Porque não tinha mais salário da igreja, não tinha mais aquele prestígio, né? De tudo. E eu fui estudar inglês para a faculdade. Aí fiz 2 anos de inglês como segunda língua. E foi muito legal, porque depois que eu fiz inglês como segunda língua, eu já era cidadão americano. Aí comecei a prestar concurso para o Estado. Aí passei nos concursos do Estado. Lembra que eu era bom de concurso? Ele continua sendo. Aí passei no concurso do Estado. Passei para a polícia, passei para o bombeiro, passei para o Fire Alarm Operator, que é o pessoal que opera as chamadas 911 no estado de Massachusetts, e passei para a polícia penal. Eu falei, cara, o primeiro que me chamar eu vou. E foi uma coisa assim interessante, porque a prova eram 300 perguntas para fazer em 4 horas. Uma prova assim, tinha 2.000 candidatos no estado de Massachusetts, né? E tinham 300 vagas. E tinha uma peneira, assim, terrível. Ainda tinha que ir para a academia de polícia. E deu tudo certo. Então o inglês ficou bom. Então, hoje meu inglês é perfeito. Algumas te chamou? Qual te chamou? A Polícia Penal. Aí você ficou lá como Polícia Penal. Eu sou policial penal. Hoje você exerce a função. Funcionário do Estado, funcionário penal e pastor. Então, assim, o que Deus preparou para mim, quando Deus me tirou do ministério
de Brasília, é porque Deus não queria me limitar no meu salário. Deus queria me dar um salário muito maior. E hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava como pastor naquela igreja. E continuo pastoreando. Deus é maravilhoso, né? Rapaz, eu fico assim... Às vezes as pessoas querem até fechar o coração para determinada situação, mas se deixa Deus tomar conta da sua vida, que Deus abençoe. Não, e deixa eu te contar uma coisa. Eu vivia sonhando que eu ia voltar a ser militar. Lembra que eu tinha largado a Marinha para ser missionário? Eu larguei tudo pela fé. E Deus vivia me dando sonhos que eu ia voltar a ser militar. Eu falava, como é que eu vou voltar a ser militar se a Marinha do Brasil me mandou embora por problema de saúde? Eu nem tenho saúde para ser militar. E lá nos Estados Unidos, não tem média de idade para você ser policial. É 20 anos de serviço para você se aposentar. Então, até 45 anos de idade, você consegue entrar em qualquer forças, inclusive as forças militares dos Estados Unidos. Você pode ser voluntário para ir para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, entendeu? Até 45 anos de idade, porque você tem condições de trabalhar dos 45 anos até os 65 anos. Então eu estava com 44, fiz o concurso, então só faltava um ano para entrar. Entrei na academia, passei nas provas. Eu tenho um testemunho maravilhoso sobre isso, que dá para falar só sobre esse testemunho da academia de polícia em um podcast, tão comprido que ele é. Mas Deus me devolveu a minha condição de trabalho novamente, né? Aquele projeto que eu tinha da Marinha, que larguei a Marinha para ser missionário, fui para os Estados Unidos trabalhar na obra como Deus mandou, trabalhei no Ministério de Brasília, eles preferiram colocar outro pastor no meu lugar, aí passei uma fase difícil, parecia até Jó, de sofrimento, sem dinheiro, trabalhando um monte de coisa difícil lá, até que Deus me colocou novamente me deu a oportunidade de fazer esse concurso. Restituiu, né? E me restituiu novamente. Deus é maravilhoso, olha. Incrível. Aí os livros começou a separar, né? Aí quando eu comecei a trabalhar no período da madrugada, eu fui transferido, depois já de 4 anos na polícia, eles me transferiram para o horário da madrugada, que era um horário mais tranquilo, onde eu tinha acesso ao computador, fazia menos coisas. Aí eu comecei a ter tempo, porque eu não tinha tempo para escrever. Eu comecei a ter tempo para trabalhar nos meus livros na madrugada, que é a única coisa que eu faço de madrugada é dar uma olhadinha no pessoal, assim, monitorar, mas eu não faço nada. 8 horas a noite inteirinha, das 11 às 7 da manhã. Eu comecei a trabalhar nos livros, Deus me deu o tempo, que eu não tinha tempo. E aí eu comecei a trabalhar nos livros, consegui uma editora para me ajudar, que é a Editora Heróis da Fé de São Paulo. E aí os livros começaram a ser editados. Aí eu consegui também a parceria com a Amazon.com, a editora da Amazon.com, e consegui editar os livros e lançar no Amazon, lançar na editora. E o projeto saiu tipo assim, do papel. Saiu do papel, né? Saiu do computador, o sonho se realizou praticamente 25 anos depois. Então hoje eu tenho esse livro, Armas para a Sua Guerra. Ele é um livro que fala sobre armas espirituais, a armadura de Deus, e as armas espirituais que os profetas, os reis usavam para vencer os seus embates, a sua guerra espiritual. O que eles usavam ali de espiritual para vencer? Então eu falo sobre isso nesse livro, muito legal. Esse livro aqui, ele fala sobre a experiência que eu tenho, né, da direção do Espírito Santo da obra missionária. Esse aí deve ser profundo, hein? Ele é muito bom. Dividido em 7 capítulos, o que o Espírito Santo faz, como o Espírito Santo atua, o que o Espírito Santo quer, porque o Espírito Santo, é o agente principal da obra missionária. É ele que vai na frente abrindo as portas, é ele que dá a direção para onde que você tem que ir. Igual quando o Paulo queria ir para voltar na viagem missionária, e ele vê um varão falando para ele, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele entende que não é para ele ir para a Ásia Menor visitar as igrejas que ele já tinha aberto, mas que ele tem um outro caminho, que é para ir para a Macedônia, que era a Europa. E o que virou a Europa depois disso, né? A Europa é o berço do Evangelho. Então, a direção do Espírito Santo faz toda a diferença para o sucesso da obra missionária. Esse livro aqui fala da guerra espiritual contra o diabo. Porque o diabo, ele luta contra a obra missionária. Então, esse livro fala sobre quais armas Satanás usa para tentar parar você. O que ele vai fazer para parar você? Então, tipo assim, você saber
qual é a arma do seu adversário, vai te ajudar a combater ele. Hoje o pessoal no futebol não estuda, né? Não estuda o outro time. O que esse cara vai fazer? Como é que ele joga, né? Então, se você estudar o que o diabo faz, qual o poder que ele tem, que poder que ele pode usar contra você, porque você também sabe seus pontos fracos. Então, você vai conseguir fazer uma luta, uma guerra espiritual mais legítima, se você conhecer as armas dele, né? E o livro principal que não está aqui, que eu esqueci, me perdoa, depois eu trago para você, é O Plano de Deus, que eu fiz exatamente, foi pela editora Heróis da Fé. É um livro muito bom, que é o início do meu livro, conta muitas experiências da juventude e também por que Deus deu a oportunidade de salvação para a humanidade. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Esse assunto é muito interessante aí. Mas como que faz para as pessoas ter esse livro? Amazon.com. Amazon.com ou Amazon.com.br. Ele tem no Kindle, custa em torno, acho que o preço está em dólar, né? Porque eu moro nos Estados Unidos. Eu acho que custa de $5. Você consegue baixar ele. Ou se você quiser comprar ele físico, o Amazon envia para sua casa. Ah, legal. Né? Então, todos eles estão disponíveis no Amazon. Você colocar lá Renato Ferrão, vai aparecer todos os meus livros disponíveis. Acho que são 16 livros que estão disponíveis no Amazon hoje. De um livro só saiu essa quantidade? Saiu toda. 16. Tem um livro também, eu sou formado em administração, fiz faculdade nos Estados Unidos, né? Depois de fazer 2 anos de letras na UF, fazer 1 ano de odontologia na Bolívia, que eu sempre gostei de estudar. Fiz 1 ano de publicidade de marketing também na Bolívia, porque não gostei muito de odontologia. Mas aí, enfim, consegui terminar a faculdade nos Estados Unidos de administração. Depois eu fiz o mestrado. E no meu trabalho de mestrado, eu fiz um livro falando um pouquinho sobre economia, sobre a evolução, o crescimento da China na globalização mundial e aquela guerra, né? Que todo mundo fala hoje, notícia para todo lado. Foi o meu trabalho de mestrado, a guerra entre Estados Unidos, entre Trump, que era o governo de Trump quando eu fiz o meu mestrado, com a China. Vamos aproveitar e falar da parte política, então, já que o senhor entrou nesse... Como está hoje essa briga hoje, atualmente, Brasil, Estados Unidos? Como está essa... O que você está vendo lá nos Estados Unidos? Você tem acesso às informações que está realmente acontecendo aqui no Brasil, por lá nos Estados Unidos, ou você tem acesso porque pessoas do Brasil te enviam, ou chegando aqui agora, depois do retorno do senhor nessa viagem de volta, aprendeu alguma coisa, tem visto alguma coisa? Como está essa visão aí? Não, eu sempre acompanho a questão dos imigrantes nos Estados Unidos, sempre acompanho a questão da política. Meu filho gosta muito sobre isso, a gente sempre comenta muito. Falar sobre Brasil e Estados Unidos é tranquilo, né? Estados Unidos e China já é uma guerra um pouquinho mais acirrada. Mas o Brasil tem ótimas relações comerciais com os Estados Unidos, ótimas relações comerciais. O Brasil é o número 1 de importação de carne. A recepção de brasileiros nos Estados Unidos é aberta. Né? Muitos brasileiros conseguem vir estudantes, conseguem vistos hoje, se são profissionais, para viver nos Estados Unidos. Agora, quando o presidente Lula assumiu, pelo fato de que os Estados Unidos exige visto para se chegar até lá, Lula também colocou, a partir do dia 15 de abril agora, que o americano, para poder vir nos Estados Unidos, precisa de visto também. É uma política, assim... para poder fazer... É tipo uma queda de braço entre eles, tipo, né? Uma queda de braço, mas uma queda de braço simples, porque o americano vai no consulado brasileiro, ele não vai ser negado o visto para ele, né? Ele precisa só ter $2.000 na conta. Você acha que os caras não têm $2.000 na conta? Entendeu? Qualquer pessoa lá tem $2.000 na conta. Entendeu? Todo mundo ganha bem. $2.000 é menos que o salário mínimo. Todo mundo chega a ganhar $3.000, $4.000 por mês. Então a pessoa tem condições de colocar $2.000 na conta e vir aqui no Brasil. Então o visto lá não é um problema. Agora, o Brasil, ele tem uma dificuldade com relação às pessoas que atravessam o México. Aqui no nosso país existe... sabe como é que é? Existem pessoas que não conseguem o visto e querem chegar de uma forma ou de outra e viver o sonho americano. Então eles atravessam
né? A fronteira, contrata um coiote, vende uma casa, uma grande soma de dinheiro para poder conseguir chegar lá. E quando eles entram nos Estados Unidos, antigamente, a política de outros governos que não era o governo do Trump, né? Eles deixavam a pessoa entrar, dava uma carta de um período de tempo para a pessoa, uma autorização para a pessoa ficar um período de tempo dentro dos Estados Unidos. E essa pessoa, se ela tivesse um trabalho fixo, ela conseguia transformar isso num visto de trabalho. E ele ganhava a permanência, conseguia tirar a carteira de motorista, e mesmo entrando pelo México. E trabalhava normalmente. Tem muitas pessoas que eu conheço que conseguiu isso. Hoje, Trump está fechando a porta. Por quê? Porque Trump tem uma política que não é só contra brasileiro. A política imigratória do presidente Trump é contra todos os imigrantes. Todos os imigrantes de qualquer país que seja, né? E qual que é a política mais importante do Trump? É contra os imigrantes em si? Não, não é contra os imigrantes. É contra os imigrantes criminosos, né? Porque o trabalho do presidente Trump para expulsar os imigrantes dos Estados Unidos são os imigrantes que entram lá, que são criminosos, porque muita gente comete um assassinato aqui, atravessa o México e vive livre lá. Entendi. Então existem muitos criminosos que atravessam a fronteira e isso aumenta a periculosidade, aumenta o número de assaltos que tem acontecido, entendeu? Então ele quer trabalhar para tirar essas pessoas. Agora, quem entrou com visto e tem oportunidade de se legalizar, vai ter condições de se legalizar. Ó, semana passada eu assisti a entrevista do Trump ao vivo, ele falou assim, ó, estou dando autorização para assinatura de 200 mil green card essa semana. Então, todas aquelas pessoas que estavam em processo de green card, agarrado, preso, ele estava dando autorização. Imigrantes, sim, todos imigrantes. Que quem faz green card é imigrante. Americano já é americano, não precisa de green card. Então, ele está dando a oportunidade de 200 mil pessoas receberem o green card e viverem legalmente. Então, ele é contra imigrante? Não, ele está dando oportunidade. Mas ele é contra quem comete crime. Entendi. Agora, essa política de direita, esquerda, né? Hoje o Eduardo Bolsonaro, né, que foi um deputado mais votado aqui no Brasil, ele teve que ir para os Estados Unidos, né, por medo de ser preso aqui pelo Alexandre de Moraes, né? Então ele ficou com medo e foi para lá, largou tudo isso aqui e foi para lá. Então a gente está tendo uma briga muito grande, né? Que muitos não aceitam o que está acontecendo no Brasil, não aceitaram a vitória, né, do Lula, e tá esse murmurinho muito grande, né, muito forte, essa briga muito forte entre direita, entre esquerda. Agora o Trump entrou como se fosse o cara que vai ajudar o Brasil a realmente se tornar um país realmente democrático, que realmente hoje não está acontecendo muito. Como está sendo a recepção de vocês nos Estados Unidos entre essa luta que está acontecendo aqui no Brasil? Olha, a política nos Estados Unidos e no Brasil é muito diferente. Primeiro que nos Estados Unidos tem 2 partidos, democrata e republicano, e tem alguns partidos liberais livres, mas tem pouquíssima força. Então tudo é comandado por esses 2 partidos desde a fundação da América em 1726. Conheço muito bem a história. Estudei sobre isso para fazer cidadania. Então, o Brasil é diferente. No Brasil nós temos diversos partidos políticos, né? Parece que a democracia aqui ela é feita de maneira mais avassaladora, mas política é política. Olha, se o presidente foi eleito, ele é o presidente eleito. Precisa se respeitar isso aí, né? Lá nos Estados Unidos, o presidente Trump teve grande oposição, mas ele foi o presidente eleito. E aí ele entra em vigor e vai fazer o seu trabalho. A mesma coisa o presidente Lula aqui. Se ele foi eleito, ele já foi presidente, saiu, foi cassado, ficou preso, voltou. Se o povo votou, a gente precisa respeitar a administração dele, até o período que ele vai sair. Essa repercussão para nós, lá nos Estados Unidos, não faz muita diferença. Agora, a questão do Bolsonaro de ir morar, ex-presidente Bolsonaro, com todo respeito, ir morar nos Estados Unidos por opção, aí as pessoas colocam politicamente que é porque ele foi caçado aqui. Talvez isso aí nem seja o motivo. No caso foi o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Ah, tá, o Eduardo Bolsonaro. Mas lá na Flórida hoje, os Estados Unidos ele abriu uma oportunidade de visto
para pessoas que têm uma condição financeira. Se você tiver uma quantidade financeira na sua conta bancária, você consegue pegar o Green Card imediatamente. Então você vê, Gugu foi morar nos Estados Unidos, em Orlando. Silvio Santos morava nos Estados Unidos. Se você for em Orlando, Miami, você vai ver brasileiro. Existem brasileiros em Orlando, Miami, na Flórida, que são riquíssimos. Gente que tem 30 casas, 50 casas. Então, muita gente tá... Cantores evangélicos, eu conheço cantores evangélicos, não sei se eu posso citar aqui. Vai ficar à vontade. A Andréa Fontes, a amiga, foi na minha casa, ela foi morar nos Estados Unidos. Então, as pessoas vão morar nos Estados Unidos para sair um pouquinho da violência. E aí o pessoal sempre, às vezes, aumenta. Então, tem gente que mora, por exemplo, o rapaz agora que está trabalhando no Flamengo, João Guilherme, ele mora lá em Orlando e trabalha no Flá TV aqui no Rio. Então, as pessoas fazem essa ponte aérea porque a qualidade de vida nos Estados Unidos é muito maior. Né? A Flórida é um estado maravilhoso que tem uma política para imigrantes legais que dá uma condição de vida, uma qualidade de vida extraordinária. Então, tá todo mundo indo para lá. É verdade. Então, quer dizer que, pelo que eu estou entendendo, lá não está falando muito sobre política. Não. Você não está nem por dentro de que está acontecendo do que está acontecendo sobre lá, né? Entendi. Aproveitando esse momento, eu quero mandar um abraço para um amigo de lá, o Joedson Calisto, tá? Joedson, aquele abraço para você, para sua esposa, seus filhos. Mandar um abraço que o cara é uma potência lá, tem uma igreja lá, tá fazendo vários cultos, faz várias lives, muito boa, tá? Aquele abraço. Agora, voltando para os livros, né? Esse Plano de Deus. Vamos falar um pouquinho desse livro aí, Plano de Deus. Plano de salvação, né? Como que... Fala um pouquinho sobre ele, sobre esse plano de salvação. O livro Plano de Deus é um livro que fala sobre a oportunidade que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem direito à salvação. Então ele começa dando uma explanação da queda do homem no Jardim do Éden, e aí Deus prepara uma saída para a humanidade através da profecia de Gênesis 3,15, quando Deus fala que eu vou pôr inimizade entre a serpente e a mulher, e a tua semente, Deus ali promete a vinda de Jesus, né? E a chegada de Jesus na terra, na plenitude dos tempos, no tempo certo, dando a oportunidade de salvação para toda pessoa que crê. E na época que eu estava escrevendo esse livro, se falava muito sobre predestinação, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então, existia uma doutrina da predestinação que as pessoas achavam que uma vez salvo para sempre. Então, eu entro muito nesse detalhe, explicando sobre o que a Bíblia fala sobre o plano predestinado de salvação. A Bíblia fala sobre o plano predestinado de salvação, mas não da forma que as pessoas acham que eu posso fazer de tudo, eu posso tomar qualquer decisão da minha vida, que no final eu vou ser salvo. Não. O plano predestinado de salvação que a Bíblia menciona, ela fala que quem é predestinado é aquele que crê e é fiel até a morte. Quer dizer, a fidelidade, a santificação, elas fazem parte desse plano predestinado. Você é predestinado para a salvação a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas a partir do momento que você não quer ser fiel até a morte e vencer todas as etapas que nós vamos viver nesse mundo, essa salvação, você está jogando ela fora. Então explica sobre isso, explica sobre os homens de Deus, né? O papel de Israel no plano de Deus para a salvação, o papel de Jesus no plano de Deus para a salvação, fala um pouquinho da vida dos apóstolos. É um livro bem diversificado, que exemplifica muitas, através da Bíblia Sagrada. Esclarece várias dúvidas, né? Sobre o que acontece, o que acontecerá, na verdade, na sua vida, se você crer no nome de Jesus. Amém. Quando a gente criou esse podcast aqui, um dos principais é falar de Deus, falar do amor de Deus. E eu creio que tem pessoas aqui que estão assistindo hoje que não é cristã. De repente conhece a palavra,
conhece ali, que já de repente frequentou, mas hoje está fora do Evangelho ou tem uma dúvida. Eu quero aproveitar esse momento e pedir ao senhor para olhar para a câmera e olhar para essas pessoas e dar um recado, falar de Deus para ela, como missionário, dando se ela estiver nesse momento ali, de se aceitar Jesus e procurar uma igreja próxima para poder ir ali confirmar a sua aceitação. Fala com eles de Deus. Olha, é um prazer falar com vocês. Eu quero deixar um versículo bíblico muito conhecido que diz assim, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A minha vida mudou quando eu aceitei Jesus como Salvador, vivendo ali no Gem Pequeno, sem futuro, sem esperança, sem saber o que ia ser da minha vida. Quando eu aceitei Jesus com 12 anos, eu nunca imaginei que ia estar nos Estados Unidos, que ia ser pastor, que ia ser escritor, que ia ter a vida abençoada que eu tenho hoje. Eu quero dizer para você que crer no Senhor Jesus não somente te dá a oportunidade de salvação para você viver a eternidade com Deus, mas também te mostram caminhos, se você deixar Deus guiar a sua vida, que você chegará, que você nunca imaginou. Então, meu conselho para você é que você busque uma igreja perto da sua casa, aquela que te agradar. Aceite Jesus como seu Salvador, que eu tenho certeza que tudo vai mudar. Não te prometo ficar sem lutas, não, porque Jesus disse o seguinte, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você tiver bom ânimo para enfrentar as dificuldades, a ler alguns desses livros, né, ler a Bíblia, você vai ver que você vai chegar lá do outro lado, vai ter muito testemunho para contar. Que Deus te abençoe. Amém. Eu quero explorar o senhor mais um pouquinho. Fica à vontade, estamos aqui. Não fiz isso ainda, já vi aqui o pastor Liel, filho, né? Ele é Léo. Sim, nosso amigo. Já vi aqui o pastor Elvio Costa, que é o dono da faculdade Fase. Que legal. Né? E eu não pedi, né? Senti no coração de pedir algo diferente para o senhor hoje, como pastor missionário que o senhor é. Fazer uma oração, não só para nós aqui do Coruja, também uma oração para quem está assistindo. Levanta a voz em oração pela gente. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai santo, querido e eterno, eu quero entregar o Flávio nas tuas mãos. Eu quero entregar, Senhor da glória, esse projeto Coruja Podcast nas suas mãos e pedir as suas bênçãos para esse lugar. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa dar parcerias, abrir, Senhor da glória, o coração das pessoas para que possam monetizar, contribuir. Eu quero profetizar muita prosperidade para esse podcast e que esse podcast possa atingir muitos lugares, tanto no Brasil e fora do Brasil. Eu também quero agradecer a Ti pela oportunidade que está aqui, né, de poder falar da minha vida, agradecer a Ti por esse momento e pedir ao Senhor que esse testemunho possa chegar em muitas vidas, que essas pessoas que possam ouvir esse podcast, elas possam se converter, né? Se elas estiverem desviadas, voltarem para a igreja, se elas nunca foram crentes, se converter, que essa voz possa chegar até eles. Eu peço ao Senhor que venha abençoar a nossa cidade de São Gonçalo, né? A gente tem ouvido tantas coisas acerca da criminalidade, mas eu peço ao Senhor que venha abençoar a nossa cidade, que venha abençoar todas as igrejas de São Gonçalo e que o seu nome, Senhor, possa ser pregado, que possa ser divulgado, que possa ser louvado e adorado aqui nessa cidade de São Gonçalo e que muitas vidas possam se converter e que muitos missionários, assim como eu fui enviado, possam ser levantados e enviados tanto para os Estados Unidos, como para a África, como para outros países, para que o Evangelho chegue até as pessoas carentes. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Flávio, amém, obrigado. Prazer estar aqui. Tá. Deixa a sua rede social, pastor. Fala aí. Deixo. E esses livros aqui são para você. Obrigado. Tá? Obrigado pelo carinho. Eu vou passar depois aqui para deixar o plano de Deus. que eu deixei na casa do meu sobrinho e eu fui procurar lá agora na casa do meu irmão, não consegui achar nenhum. E ele não estava em casa, ele é militar, foi trabalhar também e não consegui pegar. Mas eu vou conseguir ver se eu consigo, antes de viajar, passar aqui e deixar para você. Beleza. Deixa seu Instagram, seu... Renato Ferrão,
como é que fala? Arroba Renato Ferrão, aí você coloca aquele underline, você vai ver a minha rede. Eu tenho meu Instagram pessoal, eu tenho meu Instagram como pastor e eu tenho meu Instagram como escritor. Então, se você botar lá Renato Ferrão, Agente Renato Ferrão, vai aparecer os três. Tá, eu vou pedir para a edição colocar aqui. Por favor. Vai estar aqui no rodapé aqui todos os arrobas. Vai ser um prazer receber o pessoal. O pessoal é privado, né? Isso. Mas os outros são livres, então a pessoa pode ver o trabalho da igreja, pode ver o meu trabalho como escritor agora. Eu sempre estou fazendo vídeos no YouTube, dando uma palavrinha sobre os livros. Bem interessante. Legal. Pede o pessoal agora para seguir o Coruja Podcast. Por favor. Olha, Coruja Podcast, né? Vamos dar um like, né? Acessar, fazer inscrição e continuar aí firme. Tá certo? Valeu, pastor. Gente, obrigado aí pelo carinho, vocês estão assistindo, tá? Continua, se inscreve no canal para participar da campanha da camisa da Seleção Brasileira, tá bom? Da Bolsa de Estudo da Faculdade Fáceis, tá? Para receber tudo isso é simples, só ir no canal aí e se inscrever para poder participar. Pastor, muito obrigado pelo carinho. Eu que te agradeço, por Flávio. tudo. Tamo junto. Tamo junto. Vou cobrar o livro, hein? Tá? Vou trazer. Quando eu voltar aqui no Brasil, as portas abertas. Vai ser um prazer de repente passar quiser, aqui. Antes de ir pro Brasil, antes de ir pros Estados Unidos, quiser passar aqui de novo, tá? As portas abertas, a hora que o senhor quiser. Muito obrigado, vamos ficar em contato. Tá Foi um bom? prazer. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor, pelo carinho. Vamos tomar um café agora? Vamos. Tá na hora do almoço também, né? Woo!